E aí pessoal, tudo bem? Bom pessoal, hoje eu gostaria de falar aí sobre o adultério, né? Esse é um pecado que infelizmente tem destruído as famílias, né? É muito comum entre os ímpios, infelizmente, né? Só que assim, quando a gente fala de adultério entre os ímpios, eu não consigo fazer um diagnóstico, porque por ser ímpio pode ter sido qualquer motivo, né? Então assim, os ímpios eles não têm um filtro de moralidade, eles agem que nem animais. Saem se relacionando um com o outro sem ter aquele padrão, um padrão moral estabelecido. Então, assim, entre os ímpios eu não consigo filtrar o problema. Mas entre os cristãos, na verdade até é bizarro falar isso, entre os cristãos. Mas quando acontece, eu sei qual é o principal problema, né? A pessoa que cai em adultério, conhecendo a Deus, né? Se você me perguntar, Dani, por que o seu casamento com a Vanessa é forte? O meu casamento com a Vanessa é forte porque eu e ela tememos ao Senhor. Então, muito antes de a gente pensar no respeito entre nós, existe o nosso respeito com o Senhor, né? Então, uma pessoa que cai em adultério, sendo essa pessoa praticante da fé cristã, imagine o grau de frieza espiritual dessa pessoa. O que eu vou falar aqui não é simbólico, é literal. O que eu vou falar é literal. Uma pessoa cristã, genuína, que conhece a palavra de Deus, que caiu em adultério, eu vou falar para você o seguinte: ela pecou contra Deus pelo menos umas 50 vezes antes do ato consumado, antes dela trair seu cônjuge. Eu te garanto isso. Porque Jesus ali, quando ele fala sobre a questão do adultério, ele fala: se você olhar e desejar, você já pecou. Então imagine o processo até ter o ato consumado. Um olhar maldoso, uma conversa que não convém, né? Uma carícia que não convém. Então essa pessoa, ela já traiu o Senhor muito, mas muitas vezes mais antes de trair o cônjuge. O cônjuge só foi o ápice da esfrieza espiritual da pessoa. Então assim, não existe desculpa nenhuma para um cristão que traiu o seu cônjuge. Não existe. Entre os ímpios, eles vão inventar um monte de desculpa. Ah, o cara vai falar: minha esposa não lavava minha roupa, não me respeitava, não me tratava com carinho, né? Agora eu te pergunto, o cristão vai falar o quê? Se você está traindo a Deus, muito antes do seu cônjuge, não tem o que falar. Você traiu a Deus. Eu vou explicar uma questão aqui que infelizmente eu não vejo ninguém expor dessa forma que eu vou expor aqui. Jesus em Mateus 19, ele diz que a única cláusula para o divórcio, ali está falando do óbvio, né? É a questão do adultério. Ele fala que a pessoa que é repudiada, por exemplo, se um homem repudia uma mulher por adultério, e ela se relaciona com uma outra pessoa, ambos estão em adultério. Tanto a repudiada, quanto a pessoa que está. Então, se você é solteiro, quando você for escolher um parceiro, uma companheira, ou um companheiro, tenta saber qual que é o passado dele, se ele é divorciado, ou se ela é divorciada. Porque se for, meu irmão, deixa eu falar, descarta. Não serve. Você vai estar se pondo em um adultério, né? Então, olha como é um problema enorme para essa pessoa. Olha o tamanho do problema dessa pessoa. Porque se a pessoa ela tem o seu matrimônio dissolvido pelo adultério, e aí o seu cônjuge ofendido saiu, não quis a restauração. Eu acredito que a vontade de Deus é a restauração. Eu acredito. Mas eu entendo o cônjuge que é traído pelo seu companheiro cristão, eu entendo o cônjuge que ele não quer reatar. Porque, meu irmão, como é que você vai confiar numa pessoa que não foi fiel ao Senhor? Como é que ela vai ser fiel a você? Porque assim, dentro do matrimônio cristão, o matrimônio cristão é forte porque tem o Senhor no meio. Você está entendendo? Então assim, é uma coisa inadmissível. Não tem como. Não existe desculpa plausível por um adultério dentro de um matrimônio cristão, né?
Então, infelizmente eu vou falar qual é o quadro da pessoa quando ela cai nessa besteira de trair o seu companheiro. Diante de Deus, o seu quadro, eu vou explicar. Se você quiser permanecer com o Senhor, vamos imaginar que o seu cônjuge ainda está sozinho. Você tem duas opções. A primeira é permanecer sozinho, tá? E a segunda é restaurar. Na verdade, a primeira é restaurar. E a segunda é permanecer sozinho, caso o seu cônjuge não queira reatar com você. Mas isso pode piorar, porque se o seu cônjuge arruma um outro companheiro, uma outra companheira, você ainda é obrigado a permanecer sozinho, por amor ao Senhor. Você já imagina o tamanho do problema que você trouxe para a sua vida espiritual? Como você vai viver dessa forma? Porque ali em Mateus 19, acho que a partir do verso 12, os discípulos de Jesus falam, então é melhor não se casar. Aí ele fala, nem todo mundo é chamado para isso. Se você já se casou, é óbvio que você não é chamado para isso. Eu vou até confessar uma coisa aqui que ninguém sabe. Um pouquinho antes de eu conhecer a Vanessa, alguns meses antes, eu estava questionando a Deus se eu tinha um chamado para o celibato. Porque eu já estava bastante tempo solteiro. Eu falei, Senhor, se eu tenho um chamado ao celibato, por favor, o Senhor me mostre. Ele me mostrou. Me apresentou a Vanessa, eu não tinha chamado ao celibato. É muito difícil. Então, meus irmãos, vamos ter máximo cuidado. Esse é um pecado que as consequências aqui na terra são talvez até o dia que Deus te levar. Você imagine se você formou uma família forte, sólida e tem filhos com o seu cônjuge. E o seu cônjuge foi embora e formou uma outra família. O que é que você vai dizer para os seus filhos? Não é? Não é fácil. Mas assim, eu faço essa mensagem para que você tenha a consciência de que esse é um problema que nós devemos de qualquer forma evitar. Todos os pecados são problemas, mas esse tem um problema muito sério e as consequências são terríveis. Tá bom, meus irmãos? Então, bom, era isso. Eu queria falar sobre isso. Eu acho que é pertinente, né? Vivemos numa época que se tornou muito comum. Fora o testemunho, né? A pessoa que cai em adultério, ela não tem testemunho mais. E eu costumo falar para minha esposa que, na minha oração, que eu peço a Deus assim, Senhor, eu permito que muitas coisas ruins aconteçam comigo, mas nunca deixo meu testemunho cair. Porque no dia que o meu testemunho cair, eu não sirvo mais para essa questão. E isso para mim seria um peso dolorido demais. Ok, pessoal? Então é isso. Deixo essa mensagem para você. Reflita e pense nisso. Que Deus te abençoe. E até mais.